Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tairone e hoje nós vamos falar sobre química orgânica. O termo orgânica ele já é muito antigo e teve diversas transformações no conceito, no sentido dele, né? No uso dele, da palavra. E hoje, orgânica aqui, a gente vai trabalhar com o conceito de orgânica, que é exatamente a parte da química que estuda os compostos de carbono. Tudo que tem carbono faz parte da química orgânica, então a gente vai estudar ele. E quando eu falo tudo que tem carbono, a gente sabe que tem suas exceções, né? Toda regra tem sua exceção. Mas vamos lá. Então, se é para a gente estudar a química orgânica, vamos estudar primeiramente as características do carbono. E a primeira pessoa a começar a estudar as características do carbono, juntamente com mais três outros, né, isso em lugares diferentes, foi o químico Kekulé, né, que viveu no século XIX e ele propôs três postulados que até hoje esses postulados são considerados pela química e pela ciência como os postulados básicos, né, a base do estudo da química orgânica. Então, se é a base, vamos para ela. O primeiro postulado proposto por Kekulé dizia que o carbono ele é tetravalente. Gente, se prenda às palavras. Tetra, quatro vezes. Valente, porque tem quatro valência. Isso quer dizer que o carbono ele faz quatro ligações. E por fazer quatro ligações, o carbono ele pode fazer quatro ligações de formas distintas. Por exemplo, ele pode fazer o que a gente chama de quatro ligações simples, né? Quatro ligações simples, então ele pode simplesmente formar um composto tetraédrico dessa forma aqui, ó, né? Como essa bola preta representa o átomo de carbono e as outras representam um átomo monovalente, que faz uma única ligação, né? Pode ser, por exemplo, o hidrogênio. Então tá aí, um átomo de carbono. Pessoal, uma molécula que tem como átomo central o átomo de carbono. Outros exemplos, né? Já que ele faz quatro ligações, outros exemplos é que ele possa fazer duas ligações simples e uma ligação dupla. Dessa maneira aqui. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse aqui, ó, né? Uma molécula que eu tenho dois átomos de carbono e no meio ela está ligada por duas ligações, sim, uma ligação dupla, perdão, e duas ligações simples, né? Duas ligações simples com átomos de hidrogênio. Se eu pegar aqui pela metade, ó, né? Se eu pegar aqui pela metade, você vai ver que representa exatamente isso daqui que a gente colocou. Estou apontando com o dedo. Então tá aqui. Representa as duas metades aí. Pessoal, outra forma também é quando pode ser uma ligação simples e uma ligação tripla. Isso o átomo pode fazer dessa maneira aqui, ó. Uma ligação tripla, né? E o último caso de maneira do carbono se ligar é ele fazendo duas ligações duplas, né? Então ele pode fazer duas ligações duplas, por exemplo, com dois outros átomos de carbono, como está no exemplo dessa molécula aqui. Olha, molécula. Beleza? Tudo bem? Pessoal, então é isso. O primeiro postulado é para dizer que o carbono ele faz quatro ligações e elas podem ser dessas quatro maneiras. É óbvio, é uma questão matemática, é de possibilidades, né? Se ele tem quatro ligantes, ele pode fazer essas quatro ligações de diversas maneiras. Só um detalhe, os demais elementos organógenos, né? Por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, né? O hidrogênio ele é monovalente, ou seja, se tetravalente faz quatro ligações, monovalente faz uma ligação, beleza? O oxigênio ele é bivalente, então ele pode fazer duas ligações com um outro átomo e ficar com dois pares de elétrons livres. Gente, só um detalhe que eu não falei, mas é fundamental aqui. Cada traço desse representa uma ligação covalente. E os carbonos, eles fazem ligações covalentes. Cada ligação covalente dessa equivale a dois elétrons ou um par de elétrons.
Então, o oxigênio aqui ele pode fazer duas ligações ou uma ligação simples com dois átomos. E ainda restam a ele, mas só que esses aqui não se ligam, né? Restam a ele dois pares de elétrons. O nitrogênio ele é trivalente. Isso quer dizer que ele pode fazer três ligações. Pode ser dessa maneira, três ligações simples. Pode ser duas, uma simples e uma dupla. Ou pode ser uma ligação tripla. Lembrando que ele deixa sempre livre um par de elétrons. Beleza até aí? Voltando para os postulados de Kekulé, que é o que a gente precisa entender, tudo bem? Então, o segundo postulado é mais simples ainda. Ele diz que as 4 ligações simples de um carbono são iguais em comprimento e em energia. Então, gente, tanto faz eu colocar essa molécula aqui, quanto essa daqui, elas são iguais em termos de comprimento, de ligação e de energia. Olha só, prestem atenção. Aqui eu tenho um átomo de carbono ligado a 3 hidrogênios, que está simbolizado pela bolinha branca aqui, né, os hidrogênios, e por um átomo que está um outro átomo, né, monovalente, que está simbolizado por uma bolinha verde. Por outro lado, eu tenho aqui o inverso, né, 3 bolinhas verdes, né, e aqui um átomo de hidrogênio. E tanto faz, poderia ser 2 verdes e 2 brancas. O importante aqui é mostrar a vocês que o tamanho da ligação, o comprimento da ligação simples e da energia dessas ligações simples serão as mesmas. Entenderam? Ou seja, independentemente de com que átomo o carbono esteja ligado. O terceiro e último postulado, pessoal, é o postulado que diz que o carbono ele é capaz de formar cadeias carbônicas com outros átomos de carbono. Só para vocês terem ideia. Ó, eu abri aqui uma página aqui para vocês, ó, a página aqui da escola, né, da InfoEscola, que diz assim, falando sobre a queratina, né? A queratina, gente, é essa molécula aqui, ó. Essa daqui, ó, gigantesca, não dá para ver muito bem, mas ela tá toda ligada aí, tem umas ligações, mas pela foto aqui não dá para ver, pelo vídeo. A queratina, pessoal, deixa eu só virar aqui o vídeo. A queratina, opa, tudo bem? Tô aqui. A queratina, ela é uma proteína que se encontra nos cabelos ou na pele, né? Nas unhas, em mamíferos também, nas unhas, nos cascos, e em outros mamíferos também nos chifres, né? A queratina é uma proteína formada pelos 21 aminoácidos e só para vocês terem ideia, em uma molécula de queratina existem dezenas e dezenas, eu posso dizer quase centenas de átomos de carbono. Ou seja, isso quer dizer que os átomos de carbono eles se ligam para fazer grandes estruturas. E não é à toa, a sua pele, né? A sua pele formada por camadas de derme e epiderme são formadas por compostos orgânicos, ou seja, compostos que são formados por átomos de carbono. E esses átomos eles se ligam em centenas de milhares para formar compostos muito grandes. Então, se vocês querem outros exemplos, vocês podem procurar na internet assim, moléculas de proteínas. E aí vocês vão ter ideia do tamanho delas e a quantidade de carbonos que constitui essas moléculas. Tudo bem? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Até a próxima aula. Beijo!